Estamos de volta aí com o terceiro e último bloco, né? Onde o terceiro bloco é o que eu mais gosto de explorar, assim, o convidado, sabe? Que aí eu fico ansiosa, eu quero perguntar logo tudo, né? Doutora, quais os medicamentos que podem causar lúpus? Né? Eu estou fazendo essa pergunta bem resumida, para a senhora ficar bem à vontade e falar, né? Alguns medicamentos estão relacionados com esse pontapé, com esse gatilho para crise de lúpus. Como, por exemplo, os anticoncepcionais com as pílulas com doses mais altas de estrogênio. Então, esses medicamentos podem aí estar relacionados, né, com esse início do lúpus. Alguns medicamentos usados para pressão, tá? Para pressão alta, hidralazina, mas são mais raros, né? Podem causar aí a gente chama de lúpus simile, que é parece o lúpus, mas não é. Por isso que a gente sempre fala que medicamento tem que ser prescrito por médico, né? E não por outros, porque a gente passa o medicamento, o médico ele passa e ele sabe os efeitos colaterais, né? Então ele vai saber por que está acontecendo aquilo, ele vai suspender, vai tomar as devidas providências, tá? Uma coisa que a gente está batendo sempre na tecla, até nos outros programas também a respeito disso, né? Da automedicação, né? Do perigo que isso traz, né? Às vezes você fala assim, porque o meu vizinho tomou isso, deu certo, eu vou tomar também, né? Esse é o maior perigo, né? A gente está aqui o tempo todo falando que cada organismo, cada pessoa tem uma reação, tem uma forma de apresentar, né, doutora? No lúpus acontece muito a automedicação com corticosteroides. Né, os corticoides, que são medicamentos que são usados no lúpus, já foram antigamente, eram mais usados, eram doses mais altas. Hoje a gente tem mais conhecimento, né, mais drogas novas, onde a gente pode usar doses menores de corticoides, que são medicamentos que têm como efeitos colaterais a longo prazo catarata, osteoporose, né, e eles causam inchaço no corpo, porém é um medicamento muito bom para a doença. Ele salva a vida do paciente quando ele está em crise, quando usado da maneira correta, né? E o paciente às vezes ele aprende que aquele remédio é bom. Naquela fase ele foi usado, né, e foi bom. Então ele acha que ele pode ficar tomando aquela dose o resto da vida e ele está bem. E pronto. Sem controle, de forma indiscriminada. E aí o corticoide vai causar esses efeitos colaterais graves a longo prazo. Né? E a senhora falou de inchaço, e aí tem a outra pergunta, né? Todos os pacientes, eles ficam inchados? Né? Essa é uma pergunta de uma paciente, né? Ao tomar as medicações, todas as medicações causam inchaço? O corticoide, dependendo da dose, ele pode causar um pouco de retenção de líquido, né? Porém, os outros medicamentos para lúpus não causam inchaço, tá? E a gente tem hoje uma gama maior de medicamentos. Então, o corticoide pode causar inchaço. O que às vezes causa confusão é que a nefrite, que é a inflamação das células renais, das células dos rins, que pode acontecer no lúpus, quando essas células estão inflamadas, o paciente filtra menos o sangue e tende a reter mais líquido e fica inchado, mas ele está inchado por causa da doença e não por causa dos medicamentos. Então, acontece a confusão de achar que estou inchado por causa dos meus medicamentos do lúpus e paro de tomar os medicamentos. Então, assim, é por isso que nas minhas consultas, os meus pacientes com lúpus sabem, eu converso, eu explico, porque o paciente tem que estar orientado sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, para ele não achar que é efeito colateral e parar, e na verdade é a doença e aí causa uma confusão, né? Então, tanto suspensão de medicamento quanto início de medicamento tem que ser prescrito por médico. Claro. E assim, eu lembrei de algo que a gente também viu muito nessa pandemia, que foi a respeito de uma medicação. Foi. Que gerou muita polêmica, muita confusão. E eu nem sei se faltou essa medicação para os pacientes. Faltou. A hidroxicloroquina, né? Que a gente está falando. Isso mesmo. É um medicamento que ele é muito
muito bom para quem tem lúpus, né? Tem uma professora de São Paulo, da USP, ela é muito conceituada, ela chama a doutora Emília Sato. E nas palestras dela, nos congressos, ela costuma brincar que hidroxicloroquina tem que estar na caixa d'água de quem tem lúpus. Então, assim, é uma droga muito usada no lúpus, né? Não é para vocês saírem tomando para evitar o lúpus, ela não evita lúpus. Então, na pandemia faltou, os pacientes ficaram um pouco apreensivos, eu fiquei, mas deu tudo certo, graças a Deus. E é possível a pessoa ter 2 ou mais, não sei, doenças autoimunes juntas? Porque, como a senhora já explicou, o lúpus é uma doença autoimune. E tem como a pessoa ter mais de uma doença autoimune? Como a doença autoimune, ela está ali, é um distúrbio nas células, né, nos anticorpos, quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outra. Então, assim, a gente costuma falar que uma doença autoimune chama outra, né? Então, tem sim, mas quem tem uma doença autoimune pode ter outra, tá? Tem alguma mais comum, assim? Porque, assim, é igual câncer, né? Vamos dizer assim, o câncer de mama, qual é o local de primeira escolha para metástase, né? Tem uma doença autoimune que seja mais associada a esses casos de lúpus? Na prática, o que eu vejo bastante são doenças da tireoide, né? Tiroidite associadas ao lúpus. Às vezes, na crise, abre a tiroidite junto com o lúpus, e aí o paciente acaba tendo as duas doenças ali, mas acaba uma se tornando mais importante do que outra. A pessoa com exame de FAM positivo, ela pode ter ou não lúpus? Então, o FAM, ele é um dos exames que podem vir alterados no paciente que tem lúpus, né? Para a gente fazer o diagnóstico de lúpus, a gente tem critérios, né, internacionais que são usados no mundo todo, os mesmos critérios que são usados aqui no Brasil, a gente usa fora do Brasil. Então, o FAM é um desses exames. Então, o paciente somente com FAM positivo, mas nenhum sintoma, a gente não tem como falar que ele tem lúpus, ele não tem lúpus. E nem tem como a gente prever a chance dele ter o lúpus pelo FAM, tá? Então, assim, o FAM usado sozinho é um exame, a Dharmina falou nesse exame, porque é um exame bastante, assim, conhecido, né? Por causa do lúpus. E ele é muito importante quando a gente coloca ele num contexto adequado. Quando o paciente tem sintomas, quando o paciente está investigando o lúpus, e aí a gente pede o FAM. Agora, sair fazendo FAM sem ter sintomas só vai causar confusão, né? Não tem indicação. Agora, tem uma pergunta que eu sei que é um pouquinho polêmica aí, por várias questões, né? Que é sobre vacina, né? Minha filha deu FAM positivo para lúpus, né? Ela pode tomar a vacina da Covid? Hoje ela está com 11 anos. Eu me sinto insegura com a vacina. Se pode haver alguma reação? É uma pergunta de uma mãe. Certo. É bem complexa, né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria é para a gente vacinar o filho, para a gente se vacinar, a gente não precisa fazer nenhum exame, né? Então, assim, não precisa fazer exame de FAM para vacina. Então, fica difícil de eu dar uma opinião, porque eu não sei por que esse FAM foi pedido para esse paciente, né? Quais são os sintomas que essa criança tem. Então, assim, para eu te falar da forma correta, eu diria para você procurar um reumatologista, para a gente poder avaliar, né? Você e o reumatologista vão avaliar juntos, né? Quais são os riscos, se tem riscos, e fazer uma avaliação global, não é só o FAM, né? Por exemplo, nenhuma vacina a gente faz exame antes. Então, isso aí já está um pouco confuso, tá? Certo.
Então, o ideal mesmo é procurar o profissional capacitado para poder estar direcionando, avaliando cada caso um caso. Isso, cada caso é um caso. Tem casos que realmente a gente vai contraindicar a vacina, sim, né? Qualquer vacina. Por exemplo, tem vacinas contraindicadas em quem tem lúpus. Então, já que a gente está falando de lúpus, as contraindicadas para quem tem lúpus são vacinas de vírus vivos, vacinas de vírus atenuados, né? Por exemplo, a febre amarela. Né? Mas tudo isso tem que ser conversado, porque existe também a questão de pandemias, de epidemias, de viagem, de em qual fase que a doença está, do lúpus. Mas, no geral, as contraindicadas pela Sociedade Brasileira de Reumatologia são as vacinas de vírus vivos. Certo. A senhora falou a respeito do sol, né? Vamos dizer assim, que é algo que o paciente de lúpus precisa ter muito cuidado, né? E quando o clima está nublado aí para o sul agora, né? Parece que está aí, todo mundo aí gelado, né? E tudo. Precisa mesmo quando está nublado, chovendo e tal, precisa também usar proteção? Precisa usar a proteção solar, mesmo nos dias nublados. A própria luz da lâmpada não é legal, né? Então, mesmo em casa, tem que usar a proteção solar, tá? A luz artificial, né? Bronzeamento artificial, qualquer coisa assim, tá contraindicado, tá? Então, mesmo em dias nublados, chuvosos, né? Até na neve tem que usar protetor solar. É mesmo? Tem. É bom saber. Gente, aí tem uma pergunta assim bem forte, eu acredito, porque quando a gente fala de morte, sempre gera assim, né, aquele ar meio tenebroso, né? Mas quem tem lúpus morre mais cedo? Então, vai depender do acometimento, né, da doença, mas assim, no geral, a gente vê uma redução, os estudos mostram uma redução dessa expectativa de vida no paciente com lúpus por conta das outras coisas associadas, dos fatores associados, da doença aterosclerótica, dessas outras coisas que andam junto pela doença ser inflamatória, né? E tem cura? O lúpus tem cura? Eu não gosto muito de responder essa pergunta, mas eu respondo assim: existe uma cura com medicamento e acompanhamento, né? Então, existe uma cura com remédio, uma cura com cuidados, porque assim, a pressão alta, o diabetes, não tem uma cura também, né? Assim, a gente tem sempre que estar ali cuidando, mesmo que você está sem remédio, você não está cuidando da alimentação, não está... atividade física. Então, o lúpus é assim, é uma doença que não tem cura, tá? Tem um controle, um acompanhamento, né? Certo. Gente, a gente já está encerrando aqui, né, o programa Missão Saúde na TV. Foi um programa riquíssimo, né, onde nós tiramos muitas dúvidas aí, acredito eu. E eu já queria agradecer, doutora Daniela, pela senhora ter aceitado esse convite. Eu sei que não é fácil tirar um tempo para vir aqui, para esclarecer, é sempre muito corrido, mas a senhora aceitou, né? Então, muitíssimo obrigada. Imagina. Eu deixo com a senhora aí, pode falar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar sobre lúpus, que é uma doença tão importante, né? E eu gosto muito de tratar pacientes com lúpus e eu quero mandar um beijo, um abraço para os meus pacientes com lúpus e dizer que vocês são queridos, são amados e se cuidem, tá? E um beijo aí para todo mundo. Gente, e a gente passou o programa aqui todo falando da importância de se procurar profissionais capacitados, de não fazer automedicação, né? De estar fazendo acompanhamento direitinho. Se precisa fechar diagnóstico, se tem alguma dúvida, procure o profissional capacitado. E, de preferência, reumatologista, para poder ter esse cuidado aí todo para estar fazendo o tratamento correto, tudo direitinho. E, na dúvida aí, a doutora Daniela Alvim, ela atende lá na Avenida Itacaiunas, no edifício CDMA, está passando aí, o Alba já colocou aí, né, o telefone. Faça seu agendamento, né, a prevenção, o tratamento precoce, né, fazer tudo certinho é muito melhor
do que deixar as coisas se agravarem. A gente sempre costuma falar aqui no programa, né? Que o que você puder fazer, correr atrás, antes das coisas avançarem, melhor ainda. Então, procure atendimento, agendem, façam uma avaliação que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, viu? E agradecer a todos os telespectadores que estiveram conosco aí até agora, né? Nosso muitíssimo obrigado. A gente sempre procura fazer o melhor para você. Então, fique ligadinho no programa.